Você não pode colocar 6 atletas da base no profissional só para dizer que tem atletas da base. Então quando você disse assim, houve um retrocesso, não, houve um avanço. Quando você pega jogadores que não estão prontos, portanto não estão aptos a jogar no Atlético e traz eles para a sua formação, dentro de processo que nós estamos evoluindo já, de ter um departamento de lapidação, como fizemos em outros clubes, às vezes o atleta precisa se preparar melhor, né? O Rodrigo é um exemplo disso, é um profissional que veio de lá, nós vamos cada vez mais interagir, né? O treinador do Sub-20, que assume o Sub-20, é o do Sub-17, ou seja, nós estamos passando para os nossos profissionais que ali é um plano de carreira. Ou seja, trabalhe bem, forme bem os atletas, porque daqui a pouco esse atleta que você formou vai te encontrar lá no ápice. Então isso é extraordinário, né? Estamos investindo fortemente, e o clube está investindo em criar condições para que nós possamos ser agressivos no mercado em que todos são hoje, né? O Palmeiras é um clube, eu gosto de citar o Palmeiras porque conheço os profissionais que estão lá, enfim. O Palmeiras é muito agressivo hoje, essa faixa etária de 16, 17, 18, 19 anos, porque não há mais espaço no futebol para você ter um menino dos 13 aos 19 no seu clube. Você precisa ter dos 13, dos 12, dos 11 aos 19 por um processo de iniciação, para ter torcedores, para ter o pai indo lá, para ter consumidores. Mas, a bem da verdade, você vai ter os seus grandes atletas de formação, aqueles que vão chegar com 16, 17, você vai trazer de outro clube, você vai preparar ele para ser um grande atleta, né? Então o que nós percebemos é isso. Nós estamos criando agora, a partir do Sub-20, a transição do Atlético, que não é Sub-23, porque o Sub-23 às vezes é só despesa. Então nós vamos ter no Sub-20 a antessala do futebol profissional. Ali estarão o melhor meia Sub-17, vai jogar ali. O melhor meia de 19 anos vai jogar ali. E nós vamos poder ver, o Rodrigo vai poder ver, nós vamos implantar como um protocolo do treinador que trabalhar no Atlético, que uma vez por semana ele vai ter que treinar junto à equipe do Atlético do Sub-20. Ou seja, o Rodrigo vai uma vez por semana estar em loco no treino do Sub-20. O treinador do Sub-20 vai estar uma vez por semana conosco para poder dizer para o Rodrigo, olha, professor, tem um meia lá embaixo que... E o Rodrigo já vai saber. Para que o diretor executivo de futebol, ao invés de contratar um jogador por 6 milhões de dólares, ele pense bem antes de fazê-lo, porque deve ter esse jogador na base, né? Então isso não é discurso, nós já temos um plano de ação, né? O Júnior foi contratado, nós já estamos trazendo jogadores, né? Hoje chegou casualmente o Bruno Silva da Chapecoense, né? Que é um desses casos de, não me interprete mal, de deformação, um jogador que rapidamente ascendeu, chegou a jogar Libertadores, chegou a jogar Campeonato Brasileiro. Eu fiz o primeiro contrato dele, tivemos assédio de clubes portugueses, milhões, e ele de alguma forma não estava preparado para isso. E o que ele faz agora com muita humildade? Ele vem para o Sub-20 do Atlético, um jogador que já disputou Libertadores, porque ele entendeu que ele precisa se formar. Então nós vamos preparar esse atleta para quem sabe ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2, um dos grandes jogadores jovens do Brasil no Atlético Mineiro. Ou não, ou nos darmos conta de que ele não conseguiu atender as metas, as métricas que nós vamos estabelecer, por exemplo, na base. Nós estamos agora negociando com uma empresa, que é uma empresa global, que vai trazer para o Atlético métricas, ou seja, nós vamos ter conceitos muito claros, matemáticos, estatísticos, de o que um lateral direito do Atlético Mineiro precisa ter desde a sua 16, 17, 18 anos para chegar no profissional. Não vai ter como contar a história, veja, não, vai estar protocolado, vai ser um documento, modelo de jogo, filosofia de jogo. Nós estamos agora criando um sistema de ter uma coordenação técnica para todos os treinadores da base, para que eles respeitem de forma vertical como o Atlético joga. O que o torcedor do Atlético exige do seu jogador. O que eu exijo de um volante, de um lateral. Agora, isso é um trabalho que você leva 1 ano, 2 anos e meio, até você poder colher os frutos, né? Então, respondendo a uma parte que me chama muita atenção na sua pergunta, e ela é muito rica e muito interessante, me permite fazer um esclarecimento que é fundamental. Lançar um atleta da base com a camisa do clube onde ele sempre esteve no profissional é talvez uma das tarefas mais difíceis de qualquer profissional que esteja no futebol. Treinador, diretor executivo, presidente. Por quê? Porque você pode colocar em risco a vida e a carreira desse atleta se isso não for muito bem conduzido. Nós vamos fazer agora, vocês vão ter notícia disso brevemente, rapidamente, nós vamos começar a pegar jogadores nossos que já atingiram um limite que não lhe permite mais jogar na base,
mas que nós confiamos e depositamos muita confiança na sua qualidade, nós vamos colocar esses jogadores na Europa. Por quê? Porque eu preciso ver ele jogando. Eu preciso ver ele submetido a processo de adversidade. Jogadores com outra cultura tática. Por quê? Porque lá eu consigo ver, olha, ele vai voltar e vai ser meu jogador aqui. Porque ele só treinando. E aí por isso que eu te digo, até que ponto estável profissional é formação? Ele não joga, ele só treina, ele não é escalado. Ele não é sequer cogitado, porque não tem condições de fazê-lo. Isso é formação? Não. Isso é você criar uma estatística que te favorece. O Atlético tem 2 jogadores da base, mas quantos jogos jogaram em um ano? 1. Isso não é formação. Né? O Atlético tem 4 jogadores da sua base jogando num campeonato português, numa Série B, tomando porrada, tendo adversidade, entendendo o que é estar no Atlético e não estar no Atlético, valorizando porque tem que estar pleno na sua atividade profissional para não sair do Atlético. Isso é formação. Então, às vezes, você tem lá 8 jogadores que você não está agregando nada para eles e eles não agregam nada para ti. E ele joga 2 jogos, a torcida diz assim, não dá mais, não aguentamos mais esse cara, e aí ele vai jogar, sabe aonde? Num outro clube, num outro processo, e ele é vendido por 40 milhões e o diretor executivo de futebol é um imbecil. Então, esse é um processo muito rigoroso, que tem uma maturação muito complexa e que a gente está estabelecendo como prioridade, tanto que fizemos várias alterações. Eu estou anunciando uma série de coisas em primeira mão para vocês aqui, do que a gente quer estabelecer na formação. Existe algum clube parceiro em vista para poder fazer vários clubes. Né? Logo vocês vão saber que nós vamos priorizar alguns clubes, porque nós vamos conhecer a estrutura, nós vamos conhecer os princípios formadores, quem são o treinador. Eu não quero que o jogador nosso vá para um clube em que daqui a pouco o dirigente contrata um treinador croata que vai dizer assim, eu não trabalho com brasileiros. E aí nosso projeto foi para o ar. Então, clubes que nós tenhamos como conversar, como compartilhar, como trazer treinadores de lá para cá, levar os nossos para lá. Então,